E aí, meu povo, eu me chamo Neto Oliveira, sou professor de Direito Previdenciário e agora a gente vai fazer algumas questões para falar sobre evolução histórica da Seguridade Social. Como foi que tudo isso começou? A gente vai ver agora aqui através de algumas questões. Então, se você ainda não tem aí o nosso e-book, vai aqui, ó, já aponta teu celular para esse QR Code que está aqui embaixo que você já vai cair na nossa página de vendas. Qualquer coisa, vai também no meu Instagram, netooliveira.prof, e aí você já vai ficar por dentro de vários outros assuntos que tem lá abrangidos todos os dias, tá bom? Então vamos começar aqui na nossa primeira questão. Na nossa primeira questão a gente tem aqui, Banca CESP, prova DPE, Defensor Público, tem o seguinte, ó. No ordenamento jurídico brasileiro, a primeira referência a instituições que promovessem ações relacionadas ao que hoje se denomina Seguridade Social, foi feita pela Constituição de 1824, que criou as Casas de Socorros, consideradas embriões das Santas Casas de Misericórdia. Gabarito dessa questão, ela está o quê? Certinho. Por quê, Neto? Porque é o seguinte, ó. Lá em 1824, nós tivemos a instituição, na primeira Constituição, a gente teve expressamente dizendo, olha, serviços de saúde podem ser feitos. E esse aí foi o nosso primeiro expressamente feito ali dentro da Constituição, beleza? Dentro de uma Constituição. Mas só que 1824 era o ano da nossa primeira Constituição. Então a nossa primeira Constituição já trouxe aí alguma previsão sobre Seguridade Social, beleza? Então sempre que a questão puder perguntar, essa questão nunca existiu, eu tô criando agora, tá? Então, digamos, a questão vem dizendo o seguinte, desde a primeira Constituição Federal foi expressamente mencionada a Seguridade Social. Aí você acha que não, aí você acha assim, não, antigamente nós não tínhamos direitos, aí errado. Não, está correto. Por quê? Porque a primeira Constituição que nós tivemos foi realmente em 1824. E ela trouxe aí os socorros públicos, que eram sim causas relacionadas à Seguridade Social. Socorros públicos são considerados até hoje embriões das Santas Casas de Misericórdia. Eu não sei aí onde na sua cidade, se você está vendo aí, de onde você está vendo. Mas aqui em Fortaleza, por exemplo, nós temos ainda a Santa Casa de Misericórdia. E essa Santa Casa de Misericórdia lá atrás era chamada de socorro público, certo? Ou de socorros públicos, beleza? E como era feito? Como era que era feito? Era assim, ó. Você tem sua empresa, eu tenho a minha, aí vamos colocar mais duas pessoas. Aí eu falava o seguinte, olha, eu não tenho como custear a saúde do meu empregado sozinho. Tu tem? Tu tem? Tu tem? Não temos, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente monta um hospital, monta a estrutura toda e tal, e vamos fazer o seguinte, olha, agora, sempre que a gente divide o custeio desse hospital por 4, certo? Porque aí, dividindo, a gente pode custear o hospital. Eu não tenho condição de custear sozinho. Você também não tem. Então vamos dividir aqui por nós 4 e aí a gente consegue aí custear o hospital. Mas eles faziam isso porque era bonzinho, né, Neto? Claro que não. Nem tudo são rosas, meu filho. Porque é o seguinte, ó, já que era para os empregados, se o empregado está produzindo, beleza. Agora, se ele fica doente, ele para de produzir. E se ele para de produzir, menos dinheiro, certo? Então, eu vou fazer um hospital para que essa pessoa possa voltar logo a trabalhar e voltar a produzir, beleza? Então era para isso que era feito e não porque era bonzinho, tá bom? Então, fica aí a nossa primeira questão que? Correta, beleza? Vamos lá para a nossa segunda questão agora, onde você precisa saber a data. Sim, a data da primeira Constituição. Vamos lá. No tocante à evolução da Seguridade Social no Brasil, os denominados socorros públicos foram instituídos pela Constituição de. Então nós temos aqui a Constituição de 1824 no item A, que já é o nosso gabarito, beleza? Constituição de 91 não foi, de 34 não, de 37 foi o primeiro a trazer direitos sociais, beleza? Mas não foi, desculpa, 34 foi o primeiro a trazer direitos sociais, beleza? Mas não nada relacionado à Seguridade Social. Socorros Públicos veio muito antes disso aí, beleza? E 1946 também não, beleza? Então fica aí com a data realmente 1824 como a data correta. Tranquilo? Tem até um bizu que a galera usa, né? Eu vi lá no Que Concurso, por exemplo, tinha lá um bizu que o pessoal usava
que era só prontos socorros. Prontos socorros funcionam quantas horas por dia? 24 horas. Então eles lembravam que era 1824, entendeu? Então fica aí uma boa dica para você, certo? Então vamos lá, vamos para a nossa próxima questão. Na nossa próxima questão tem aqui, ó. A Lei Eloy Chaves, Decreto Legislativo número 4.682 de 1923, considerado o marco da Previdência Social no Brasil, criou as caixas de aposentadorias e pensões das empresas das estradas de ferro, sendo esse sistema mantido e administrado pelo Estado. E aí, certo ou errado? Errado. Por que ele está errado, Neto? Porque não era mantido e administrado pelo Estado, era mantido e administrado por empresas, certo? Então, dentro de cada categoria profissional, em 1923 nós tivemos as CAPs, que foram criadas essas CAPs, né, Caixas de Aposentadorias e Pensões, criadas pela Lei Eloy Chaves, que foi considerado o marco da Previdência Social naquela época, beleza? 10 anos depois a gente vai ver que isso vai mudar, mas a gente vê isso em outra questão, tá bom? Até então, elas eram feitas para categorias profissionais. Começou com os ferroviários, mas só que ela foi considerada tão boa que outras categorias profissionais foram começando a fazer esse tipo de previdência também. Mas por que para os ferroviários, Neto? Olha, os ferroviários eram uma categoria bem forte naquela época, era uma categoria muito, muito boa naquela época de brigar por causas e tal. Por quê? Porque antigamente as ferrovias era como era feita toda a logística brasileira. Toda a logística brasileira era feita através de ferrovias. Hoje, né, é através de rodovias, mas antigamente eram ferrovias. Então existia até a figura da Polícia Ferroviária Federal. Você lembra dela? Tá lá no artigo 144 da Constituição ainda. Ninguém tirou de lá ainda, tá? Mas antigamente existia justamente para ficar fiscalizando essas ferrovias. Beleza? Então, era mantido e administrado pelo Estado? Não, era mantido e administrado por empresas, certo? A gente vai ver que só 10 anos depois é que o Estado resolve entrar nessa brincadeira aqui. Mas até então o Estado não tem envolvimento, não tem gerência nenhuma, beleza? Portanto, questão 3, questão o quê? Errada. Questão errada. Vamos lá para nossa próxima questão, que diz o seguinte, ó. Na evolução da Previdência Social brasileira, o modelo dos institutos de aposentadoria e pensão, que abrangiam determinadas categorias profissionais, foi posteriormente substituído pelas caixas de aposentadoria e pensão, que eram criadas na estrutura de cada empresa. Olha, realmente as CAPs eram feitas na estrutura de cada empresa, mas só que ele está dizendo que o IAP veio primeiro que a CAP. E aí, certo ou errado? Errado, beleza? Errado. Por que tá errado? Porque veio primeiro a CAP e depois a IAP, beleza? 1923 nós tivemos a Lei Eloy Chaves, que era a lei que criava as CAPs, as Caixas de Aposentadorias e Pensões, e 10 anos depois é que nós tivemos aí a previsão de uma IAP, ou seja, o Instituto de Aposentadoria e Pensão. Qual a diferença dos dois? A diferença é que antigamente nós tínhamos uma estrutura feita por empresa, agora a gente tem uma estrutura feita por categoria profissional. Se você era um ferroviário da empresa A, você não poderia ir para a empresa B levando o tempo de contribuição. Por quê? Porque era feito por empresa. Se você sai da empresa A, você perde tudo que você contribuiu. Na IAP não. Na IAP você quer sair da empresa A e ir para a empresa B, desde que sejam ambas do setor ferroviário, você poderia ir, certo? Então, era por categoria profissional agora, ou seja, tinha a IAPF, que era a IAP dos ferroviários, tinha a IAPB, que era a dos bancários, e a IAPC, que era dos comerciários, todos tinham sua IAP, beleza? Todos não, né? Mas a maioria das categorias profissionais criaram aí IAPs, porque viram que era realmente uma coisa muito boa, beleza? Mas o que eu quero que você se atente é que agora tinha ingerência do Estado nas IAPs, beleza? Tinha uma ingerência do Estado. Agora o Estado começava a dizer, olha, vamos participar dessa administração aí, ADM, certo? Então, ó, vamos aqui, eu sou o Ademir agora, eu sou a ADM dessa porra aí. Então, ele falava o seguinte, olha, vamos fazer uma administração feita em 4 partes, ou seja, quadripartite, como pode cair aí na sua prova. Caiu na prova de 2016 desse jeito, quadripartite. Então, nós temos agora
4 partes, onde eu tenho empregado, empregador, eu tenho também a ingerência aqui do governo e tenho aposentados e pensionistas. Isso na sua administração. Atenção, na administração eu tenho 4 partes. No custeio eu tenho 3. Quem? Empregados, empregadores e o governo. Ou seja, aposentado e pensionista participa da administração, participa das ideias, mas não participa da contribuição, não participa da colaboração. Ele não dá grana para ninguém, beleza? Ele só recebe. Tranquilo? Então, ó, quadripartite é a nossa administração, como pode cair gestão também, certo? Uma gestão feita em 4 partes, ou seja, quadripartite, e um custeio feito em 3 partes, tripartite, beleza? Então, administração, custeio, administração, custeio, administração, custeio, beleza? Então vamos para a nossa próxima questão aqui, que eu acho que eu já dei, foi spoiler das próximas. Vamos lá. Ó, a publicação em 1954 do decreto 35.448, que aprovou o Regulamento Geral dos Institutos de Aposentadoria e Pensão, é considerado pela doutrina majoritária o marco inicial da Previdência Social brasileira. Certo ou errado? Outra questão que está o quê? Errada. Por que ela está errada, Neto? Porque é o seguinte, ó, 1954, primeiro que não foi a data aí que foi criados os institutos de aposentadoria e pensão, beleza? Então já está errado aí, porque os institutos já foram criados bem antes, 1933, beleza? Lembra que em 1923 nós tivemos a CAP, 10 anos depois nós tivemos a IAP, ou seja, 1923, 1933, beleza? Então, fica aí já excluído. Mas, Neto, eu não me lembrava a data. Tá, não lembrava a data, agora vamos pro resto. Tem aqui, ó. Então, tinha duas formas de matar essa questão aqui. Outra é falar que é considerada pela doutrina o marco inicial da Previdência. Não, o marco inicial da Previdência não foi a IAP, foi as CAPs, ou seja, as caixas de aposentadoria e pensões feitas com a Lei Eloy Chaves. Sim, a Lei Eloy Chaves foi considerado o marco da Previdência Social no país. Muito cuidado, não foi o marco da Seguridade Social, foi o marco da Previdência Social no país. Beleza? Tranquilão? Tranquilo? Vamos pra frente, então, questão 5, questão errada. Vamos pra nossa questão 6. Na nossa questão 6, tem aqui, ó. A respeito da evolução legislativa da organização dos princípios constitucionais da Seguridade Social, julgue os itens seguintes. A Lei 3.807 de 1960. 1960 vai falar da Lopes, ó. Conhecida como Lei Orgânica da Previdência Social, ou seja, a Lopes. Notabilizou-se por ter uniformizado a legislação previdenciária dos diversos institutos de aposentadoria e pensão. Certo ou errado? Questão correta. É só lembrar, ó, lei orgânica organiza, certo? Ou seja, ela veio realmente para organizar ou uniformizar, né, a legislação previdenciária que tinha naquela época, beleza? Então, 1960 nós tivemos a Lopes. A Lopes veio para organizar, veio para administrar, veio para regular aquela bagaça ali, veio para dizer, olha, é assim que vai acontecer, caralho. Beleza? Então, veio para organizar. Lei orgânica organiza. Vamos para frente. Questão 7 diz o seguinte. Essa questão é muito boa porque eu vou falar bem dela. Vamos lá. Ó, o INSS, a autarquia federal, resultou da fusão das seguintes autarquias. Olha, presta atenção. Em 1977, nós tivemos a instituição do SIMPAS. O que era o SIMPAS? Sistema Nacional da Previdência e Assistência Social. Esse era o SIMPAS. Beleza? O SIMPAS, ele já veio aí para criar alguns órgãos dentro da estrutura de Seguridade Social para que a gente pudesse facilitar a administração, facilitar tudo deles, certo? Cada um com sua competência, a gente dividiu em competências ali para poder ficar mais fácil gerir a Seguridade Social. E em 1977, esse SIMPAS, ele trouxe alguns órgãos e esses órgãos formam uma palavra difícil. Vamos lá, DataPrev, INAPS, F, né, de FUNABEM, tem aí F, I de IAPAS, C de SEMI, I de INPS e L de LBA. Beleza? Então, o único que existe até hoje é o DataPrev. O único que existe até hoje é o DataPrev, que é um enorme banco de dados do governo. Tranquilo? Então vamos lá. INAPS,
o item A diz o seguinte, ó, INAMPS e SIMPAS. INAMPS era responsável por o Instituto Médico, certo? INAMPS significa Instituto Nacional Médico da Previdência Social, certo? E isso aí foi substituído pelo SUS, o INAMPS foi extinto, não existe mais, beleza? E SIMPAS não pode ser também, porque SIMPAS é o próprio sistema, beleza? Que criou tudo isso aí. Vamos lá, IAPAS e INPS. IAPAS era responsável por administrar, beleza? Era o Instituto Administrativo da Previdência e Assistência Social, beleza? Então, sendo um instituto administrativo, tem atribuições para o INSS? Tem sim. INPS ficava responsável por conceder, arrecadar, fiscalizar tributos, certo? A gente vai ver que lá na frente isso vai mudar um pouco, beleza? Mas antigamente o INPS era responsável por isso tudo. Mas vamos lá, então a fusão dos dois fizeram o que nós entendemos hoje por INSS, então pode marcar, o item B é o nosso item correto, tranquilo? O item B é o nosso item correto. Agora vamos ver o resto, ó. Item C, fala o seguinte, FUNABEM e SEMI. FUNABEM era Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, certo? Era um órgão assistencialista responsável por crianças e adolescentes, então não tem nada a ver, podemos marcar errado aí. E o SEMI ele foi incorporado ao SUS, então SEMI é Central de Medicamentos, certo? Então essa Central de Medicamentos foi incorporada ao SUS, também nada a ver aí, podemos retirar o item C da nossa lista. DataPrev não pode ser, por quê? Porque o DataPrev existe até hoje, então não teve como ele se fundir com outro para criar o INSS, ele ainda existe. E LBA era Legião Brasileira de Assistência, então esse órgão foi extinto aí e era um órgão assistencialista. O item E fala IAPAS e INAMPS, certo? Nós já falamos dos dois, certo? IAPAS era um órgão administrativo e INAMPS era um instituto médico, beleza? Então podemos marcar realmente o item B como nosso gabarito da questão aí, gabarito item B. Beleza? Vamos para a nossa oitava e última questão aqui, ó. Em 2007, tivemos a unificação de todos os órgãos criados pelo SIMPAS, a fim de dar mais celeridade aos procedimentos. Olha, gabarito errado. Beleza? Lembra na questão anterior aqui, ó? Questão anterior disse para você o seguinte, olha, nós temos aí a fusão de dois para criar um, beleza? Que ano, Neto? 1990. Nós tivemos a incorporação do IAPAS e o INPS para criar o que nós entendemos hoje por INSS. Tranquilo? Então essa fusão ela foi feita aí para facilitar a administração desse sistema que nós entendemos hoje por INSS. Tranquilo? Então, Neto, tá, mas 2007, vamos pular aí 2007. Beleza, vamos para a próxima questão aqui. Em 2007, nós tivemos realmente alguma coisa? Tivemos a criação da Super Receita Federal do Brasil. Então, já deixou errado porque a unificação de todos os órgãos, ela nunca existiu. Nunca. Existiu a unificação de dois, IAPAS e INPS, para criar INSS. Beleza? E isso foi em 1990, não foi em 2007. 2007 nós tivemos a criação da Super Receita Federal do Brasil. Em 2007, essa atribuição, lembra lá no INPS que eu disse o seguinte, olha, INPS tinha responsabilidade de arrecadar tributos, fiscalizar, a gente vai ver que isso lá na frente vai mudar. Você lembra que eu disse isso? Se não lembra, volta aí o vídeo porque eu disse sim. Então, ó, 2007, veio a Super Receita Federal do Brasil e disse o seguinte, INSS, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essas atribuições aí de fiscalizar e arrecadar tributos, beleza? E tu fica responsável só por analisar, conceder benefícios, beleza? Então o INSS, ó, tranquilo, pode levar. Então, ó, 2007 nós tivemos a Super Receita Federal do Brasil que veio tirando aí a responsabilidade de fiscalizar e arrecadar tributos, beleza? Então, questão aqui, ó, errada, beleza? Aí a fim de dar mais celeridade aos procedimentos, realmente em 2007 teve aí essa celeridade dos procedimentos, tranquilo? E Neto, por que nós tivemos o fim do SIMPAS? Por que nós não temos mais o SIMPAS? Porque é o seguinte, evolução tecnológica foi acontecendo e acontecendo essa evolução eu vou precisar de tantos órgãos para fazer uma coisa, por quê? Certo? Se eu tenho o princípio da eficiência em 1998 sendo criado, beleza? Eu vou ter vários órgãos para fazer uma atribuição? Não, né? Vamos fazer o seguinte, eu posso fazer mais usando menos?
Pode. Então eu vou pegar IAPAS e INPS, fundir os dois e criar um órgão só, já que eu posso fazer isso, beleza? Já que eu posso fazer mais usando menos para gerar o quê? Eficiência, beleza? Então foi por isso que deram fim ao Simpas anos depois, né? E aí já um foi incorporando ao outro, que foi incorporando ao outro, que foi aí fazendo extinções, como o LBA não existe mais, o SEMI foi incorporado ao SUS, beleza? INAMPS deu lugar ao SUS, beleza? E aí a gente teve a incorporação desses dois para formar o INSS, beleza? Então, essa foi nossa bateria de questões, 8 questõezinhas aqui para você, 20 minutos de aula. Ó, se você ainda não comprou o e-book, vai aqui embaixo, ó, vai aqui, bom, vai aqui embaixo, certo? Aponta teu celular para esse QR Code aí que você já vai cair na página de vendas. São 100 questões, todas com o gabarito, todas comentadas, 100 questões comentadas, e lá no final eu tenho uma surpresa para você. Uma parte somente com mapas mentais, beleza? Então você vai conseguir aí desviar de várias questões usando esses mapas mentais, fazendo aí, fechando a prova de Seguridade Social para a tua prova do INSS. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fique com Deus e tchau, tchau.